Fala galera, beleza? Estamos aqui para uma jornada incrível pelo tempo. Você sabia que a história está cheia de curiosidades surpreendentes? Desde os tempos antigos até os dias modernos, cada era tem seus segredos fascinantes. Tipo, cada pedacinho do passado tem uma história maluca, um evento bizarro ou um detalhe que ninguém te contou na escola. Vamos explorar esses momentos juntos. E é por isso que hoje a gente vai mergulhar de cabeça no passado para desvendar 10 fatos históricos que são de explodir a mente. Prepare-se para uma viagem inesquecível. Preparem-se para questionar tudo o que vocês acham que sabem, porque a gente vai mostrar que a história é muito mais doida e interessante do que a gente imagina. Vocês vão se surpreender com o que vamos revelar. Então, se preparem para ter a mente expandida, porque o vídeo de hoje tá imperdível. Vamos juntos descobrir os mistérios e curiosidades que o passado esconde. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma das nossas aventuras históricas. Bora lá! E não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com os amigos. Vamos nessa! E a gente já começa a nossa lista com uma viagem no tempo. Prepare-se para se surpreender com algumas curiosidades históricas que vão desafiar sua percepção do passado e do presente. Você sabia que Cleópatra, a última faraó do Egito, viveu mais perto da invenção do iPhone do que da construção das pirâmides de Gizé? Isso mesmo, a rainha egípcia que todos conhecemos dos livros de história e filmes estava mais próxima da era digital do que da era das pirâmides. As pirâmides foram construídas lá por volta de 2500 a.C., enquanto a Cleópatra nasceu em 69 a.C. Isso significa que entre a construção das pirâmides e o nascimento de Cleópatra, passaram-se mais de 2000 anos. O primeiro iPhone foi lançado em 2007, o que significa que Cleópatra viveu a apenas 2 milênios de distância do lançamento do celular mais famoso do mundo. É incrível pensar que a tecnologia que usamos hoje estava mais próxima dela do que as monumentais pirâmides. Essa comparação maluca nos mostra como a nossa percepção de tempo pode ser relativa. O que parece ser um passado distante pode, na verdade, estar mais próximo do que imaginamos. A história, meus amigos, é cheia dessas pegadinhas cronológicas. Cada fato histórico tem suas peculiaridades e nos faz refletir sobre como o tempo é uma dimensão fascinante e cheia de surpresas. Vamos falar agora de um dos maiores líderes militares da história, Napoleão Bonaparte. Conquistou territórios, comandou exércitos, mas tinha um segredinho curioso. Morria de medo de gatos. Essa fobia, chamada ailurofobia, era tão intensa que o poderoso Napoleão mudava de caminho se cruzasse com um gatinho. A história nos mostra que até os maiores líderes têm seus medos inusitados. Preparem-se para uma história bizarra. Na Idade Média, galinhas eram levadas a julgamento por botarem ovos diferentes. Se uma galinha botasse um ovo com formato diferente, com casca mais clara, ou qualquer outra característica fora do comum, ela podia ser acusada de bruxaria. Tribunais da época julgavam e condenavam esses animais à morte. Imaginem a cena: um juiz, de peruca e tudo, interrogando uma galinha. A superstição e o medo dominavam a sociedade da época, levando a situações absurdas como essa. Esses julgamentos de animais mostram como a mente humana pode ser complexa, e às vezes até um pouco doida, né? Agora vamos falar de um rei que ficou famoso por suas aventuras. Ricardo Coração de Leão. Ele governou a Inglaterra por 10 anos, mas pasmem, passou apenas 6 meses no país. Ricardo Coração de Leão era apaixonado por guerras e cruzadas, e passava a maior parte do tempo fora da Inglaterra, lutando em terras distantes. E tem mais: ele mal falava inglês. Sua língua principal era o francês. É estranho imaginar um rei que quase não conhecia seu próprio reino, né?
Preparem-se para um dos capítulos mais polêmicos da nossa lista. Em 1939, Adolf Hitler, o ditador nazista responsável pela morte de milhões de pessoas, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. É de cair o queixo, né? Mas calma, a história não é bem assim. A indicação foi feita por um político sueco como forma de protesto e ironia. Ele queria criticar a política de apaziguamento da época e alertar o mundo sobre os perigos do nazismo. Mesmo assim, o episódio ficou marcado como um dos mais controversos da história do Prêmio Nobel da Paz. E se eu te disser que Albert Einstein, o físico mais famoso de todos os tempos, foi convidado para ser presidente de Israel? Pois é, essa história parece mentira, mas é verdade. Em 1952, Einstein recebeu o convite para ser o segundo presidente do país. Imagina só, o gênio da física, responsável pela teoria da relatividade, liderando uma nação. Seria épico, não? Mas para a tristeza de alguns e alívio de outros, Einstein recusou a proposta. Ele argumentou que não tinha experiência em política e que preferia se dedicar à ciência. Quem diria que os pombos, aquelas aves que a gente vê todo dia nas ruas, seriam heróis de guerra? Pois é, durante a Segunda Guerra Mundial, os britânicos treinaram pombos-correio para missões secretas. Esses pombos voavam por cima das linhas inimigas, carregando mensagens codificadas e até microcâmeras. Alguns pombos-correio se tornaram verdadeiras celebridades de guerra, recebendo medalhas por sua bravura e inteligência. Se você acha que medalhas de ouro, prata e bronze são a única recompensa digna de um atleta olímpico, prepare-se para se surpreender. Na primeira edição das Olimpíadas da Era Moderna, em 1896, os vencedores ganhavam azeitonas e coroas de louros. Nada de metais preciosos, apenas o sabor da vitória e a glória representada pelos símbolos da Grécia Antiga. Naquela época, o espírito olímpico e o reconhecimento já eram mais importantes do que qualquer prêmio material. As medalhas douradas que a gente conhece só vieram depois. Quem nunca precisou de um energético para dar aquela acordada durante o dia, não é mesmo? Mas esqueça o café ou os energéticos modernos. No Império Romano, os soldados tinham uma bebida especial para manter o pique durante as batalhas: a posca. Essa bebida energética era feita com ingredientes simples, vinagre e água. Era como um Gatorade da antiguidade, mas com um toque azedinho a mais. E para fechar nossa lista com chave de ouro, vamos falar sobre um dos maiores símbolos de estratégia militar da história: o cavalo de Troia. Este lendário artifício, descrito na épica Ilíada de Homero, é conhecido por sua astúcia e engenhosidade. Mas, e se eu te disser que ele pode nunca ter existido? A história do cavalo de Troia é envolta em mistério e debate. Alguns historiadores acreditam que o cavalo de Troia seja apenas uma metáfora, uma alegoria para uma estratégia militar complexa. Um elemento ficcional criado para tornar a história da Guerra de Troia ainda mais épica. Eles sugerem que a história foi embelezada ao longo dos séculos. Outros acreditam que ele pode ter existido, mas que sua função era diferente da que conhecemos. Talvez fosse uma máquina de cerco ou um símbolo religioso. A arqueologia moderna ainda busca evidências concretas para confirmar ou refutar essas teorias. No fim das contas, o que importa é a história que ele representa, a vitória da inteligência e da estratégia sobre a força bruta. O cavalo de Troia, seja mito ou realidade, continua a inspirar e fascinar gerações com sua lição atemporal. E aí, galera? O que acharam dessas curiosidades históricas? Deu para ver que o passado é cheio de surpresas e bizarrices, né? Qual dessas histórias explodiu mais a sua mente? Deixem aqui nos comentários qual curiosidade vocês mais gostaram e qual outra vocês gostariam de ver por aqui.
E não esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Valeu por assistirem até aqui e até a próxima aventura histórica. Até a próxima!